E aí, amiguinhos, professor Rezende RTK Concursos, nós vamos agora estudar potencial elétrico. Lembra que campo elétrico, vetor, força elétrica, vetor. Nós vamos agora estudar potencial elétrico, escalar. O potencial elétrico pode ser positivo, negativo ou nulo. Olha que interessante. Bom, como é que se calcula o potencial elétrico, professor? Está aqui, ó. Potencial elétrico num ponto P vai ser K0 vezes Q sobre D. Não tem o D ao quadrado? Não, D ao quadrado é o campo elétrico, é o módulo do vetor campo elétrico. Potencial é sobre D. Ah, interessante. Por que o senhor botou esse monte de ponto espalhado aqui? Para você chegar a uma conclusão interessante também, ó. No ponto A, a distância sempre é o centro da carga, tá? Então, no ponto A, o D vai ser R, né? E o E também, ó, a distância vai ser R. Ah, então o potencial em A é igual em E. Exatamente, o potencial em A é igual em E. Beleza, então em qualquer ponto da superfície de um condutor, qualquer ponto, vai ter o mesmo potencial. É a primeira superfície equipotencial do condutor. Qualquer ponto dele. A gente vai fazer um desenho já já. Eu gosto de rabiscar, né? Olha aqui, no ponto B, a distância vai ser a mesma que no ponto F. Ah, então o potencial em B é o mesmo que o potencial em F. Show! Então, ó, outra equipotencial. Professor, essa aqui é a segunda equipotencial. Não. A do condutor é a primeira, mas existem infinitas fora do condutor. Eu estou representando algumas só, tá? Então, ó, do ponto C, olha aqui, ó, ponto G. Então, o potencial em C, né, vai ser igual ao de G. Ah, o senhor disse que ia rabiscar. Mas antes de rabiscar, repare o seguinte, aqui entra a carga e o potencial ele é um número. Isso quer dizer que se a carga for positiva, a carga geradora for positiva, o potencial é positivo. A unidade dele é volt. Então vai ser mais 5 volts, mais 10 volts. Se a carga geradora for negativa, o potencial será negativo também. Tá? Então vai ser um potencial de menos 10 volts, menos 5 volts. Agora, o potencial vai ser nulo? É claro, se a carga for zero, né? Se não tem carga, não tem potencial. Ou se a distância for infinita. Se a distância for infinita, o potencial é nulo. Olha, grava isso que é condição para a gente resolver questões de concurso. Quando a distância é infinita, o potencial é nulo. Grava isso, tá ok? Agora vamos rabiscar, né? Rabiscar é sempre bom. Eu vou pegar aqui um condutor esquisito. Tá aqui o condutor, tá? Aí você diz assim, professor, a primeira superfície é a primeira equipotencial. Sim. Agora, cadê uma possível segunda, como o senhor fez ali? Gente, sempre paralela, ó, eu não vou conseguir, né? Eu não vou, ó, ó, essa seria a segunda, sempre paralela à forma geométrica do corpo. Então essa seria a segunda. Eu não vou arriscar fazer a terceira não, tá ok? Mas então fica fácil, se você quisesse, eu vou fazer uma terceira, né, no meu caderno. Lembrando que tem que ser paralela. Ah, beleza. Eu vou fazer uma quarta também, professor, no meu caderno. Tá, faz a quarta, mas lembrando que tem que ser, ó, sempre paralela à forma geométrica. Maneiro isso, né? Lembrando que a unidade do potencial é o volt. É o volt. Como é que a gente escreve volt? Ó, olha aqui, ó, volt, ó, e o símbolo, ó, V, tá? Então essa é a unidade
do potencial, o volt, tá ok? Vamos ver agora no slide da frente o que a gente tem. Ah, um outro gráfico daquele, professor. Caramba, maneiro esse, hein? Olha só, o potencial, lá, lembra do campo? O campo era nulo, o campo era nulo. Agora, naquela mesma esfera, dentro dela, o potencial é constante. Constante. Não é nulo, não, ele é constante. E quanto é que ele vai valer? Lembra da fórmula? Olha a fórmula aqui, ó. Era K0Q sobre D, né? K0Q sobre D. Então, ó, até aqui não é o raio? Então, o valor na superfície aqui vai ser, ó, o valor interno é igual ao da superfície, que é igual a K0Q sobre R. Então, qualquer ponto aqui, ó, dentro, eu vou ter K0Q sobre R. Por eu não ter diferença de potencial, eu não vou ter corrente elétrica, que é um papo mais para frente, né? Mas vocês, lá no vídeo, inclusive, já tem toda a parte de eletrodinâmica. Só existe corrente elétrica se houver DDP, diferença de potencial. Então, aqui dentro desse condutor, dois pontos quaisquer, não vai ter DDP, então não tem corrente elétrica. Ah, então por isso que a gente aqui está protegido, né? Lembra da gaiola de Faraday que nós falamos no vídeo passado? Bom, agora aqui não tem diferença entre próximo e na superfície. Aqui não tem diferença. Tá? Então aqui na superfície é igual ao interno. E fora da superfície ele decai segundo esta formulinha aqui. Tá ok? Então, maneiro isso, hein? Maneiro. Agora, curiosidade. Gente, os passarinhos estão em cima de fio de alta tensão. Aqui, gente, está passando uma linha de milhares de volts. E eles estão de boa ali, ó. Por que eles estão de boa? Porque, olha, entre dois pontos muito próximos aqui, não existe praticamente variação, né, de potencial. E teria problema, deixa eu pegar uma caneta aqui, ó. Teria problema se eu colocasse aqui um outro fio e tivesse um passarinho que ficasse lá com uma patinha aqui, né, e a outra patinha aqui. Aí teria problema. Mas como eles estão com as duas patinhas, ó, aqui onde eu botei as bolinhas, no mesmo fio, aqui nessa linha é o mesmo potencial, é um potencial único. Tá? É um potencial único, essa linha de alta tensão. Então aqui não tem DDP, ó. Entre os dois pezinhos aqui, ó, entre os dois pezinhos não tem DDP. Então por isso eles não tomam choque. É interessante isso. Todo mundo já caiu, inclusive em concurso, hein? Por que eles não tomam? Agora, se ele tivesse com aqui é um outro potencial, aí teria DDP. Aí esse pássaro gigante aqui, ó, né? Ele botar o biquinho dele aqui, ele morreria. Morreria por quê? Porque ele está com a perninha num fio que tem um potencial V1, aqui V2, ó. Então vai ter uma DDP 2, que é igual a V1 menos V2. Nós vamos ver isso numa próxima aula. Tá? E olha aqui que interessante. Essa parte aqui da tomada é o que nós chamamos de aterramento. Está lá na eletrodinâmica, o aterramento. Tá? Então, uma outra parte aqui, esse pino aqui, né, é o que nós chamamos de neutro. Neutro é o que está ligado ao terra da light. Então ele tem um potencial de 0 volts, próximo a isso. E o outro é o fio fase. O fio fase tem um potencial de 127 volts. Então repare que se a gente colocar, né, dois dedinhos, né, eu boto um dedinho aqui e boto um dedinho aqui. Né? Então o que vai acontecer? Vai ter corrente elétrica passando pelo meu dedinho, porque tem diferença de potencial, tem uma DDP. Agora o perigo tá se eu colocar, perigo tá também se eu colocar os dois dedinhos, mas se eu colocasse os dois bracinhos, olha só, vamos fazer um menino esquisito aqui, ó, pronto, coloquei os dois bracinhos aqui. Aí a corrente elétrica, que vai ter também, mas ela vai passar pelo coração.
E aí, se eu boto 2 dedinhos, a corrente elétrica vai fazer isso. Botei 2 dedinhos, corrente elétrica vai fazer isso. Agora eu botei esses 2 dedinhos aqui. Aí vai passar pelo coração. Aí é brabo. Aí, ó, vou te mentir não. Tá? Ó, vai ficar com os pés juntinhos. Tá? Então, gostaram das curiosidades? Tem muito mais, mas a gente tem que gravar mais e mais e mais aulas. Gostou? Compartilha. Não esquece do like. Vocês estão esquecendo do like, tá? E olha aí, logo, logo, tá chegando a nossa live, tá? Um mini coraçãozinho para vocês, professor Rezende.